O número de brasileiros acima do peso aumentou. É o que mostra a pesquisa Vigitel, feita por telefone, com mais de 40 mil entrevistados. No Brasil, 72% das mortes são causadas por doenças crônicas que têm relação com maus hábitos alimentares e com a falta de atividades físicas. Cecília já fez várias dietas. Por um tempo se livrava do excesso de peso, mas engordava de novo, até que fez uma reeducação alimentar. Minha alimentação realmente não vinha boa. Muito açúcar, muita gordura, muita coisa proibida que eu estava consumindo realmente em excesso. E eu estou nesse processo de reeducação e eu digo assim que melhorou já 80% e eu estou no início. Da mesma forma que Cecília, outros brasileiros ficaram mais conscientes quanto à importância de se alimentar melhor e praticar exercícios. É o que mostra a 9ª edição da pesquisa Vigitel, divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. 1/4 dos entrevistados consome 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças. Essa é a quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Já o consumo de carnes gordurosas e de refrigerantes diminuiu nos últimos 7 anos. Além disso, mais de 35% dos entrevistados disseram que dedicam pelo menos 150 minutos durante a semana para as atividades físicas. O percentual de pessoas com obesidade ficou estável em relação a 2013. Apesar de os números indicarem que a obesidade não aumentou e que os brasileiros passaram a adotar hábitos mais saudáveis, o cenário ainda preocupa. Isso porque 52,5% da população está com excesso de peso. Os quilos a mais elevam os riscos para doenças crônicas, como as do coração, diabetes e hipertensão. Vamos ver agora outros detalhes da pesquisa Vigitel. O número de pessoas com excesso de peso teve aumento significativo nos últimos 9 anos. Em 2006, 43% dos brasileiros estavam acima do peso. Em 2014, chegou a 52,5%. Entre os homens, o índice é maior, 56,5% contra 49% das mulheres. Já os índices de obesidade passaram de 11,9% em 2006 para 17,9% no ano passado. Nesse caso, o número de mulheres é um pouco maior do que o de homens, 18,2% contra 17,6%. O levantamento também indicou que o excesso de peso é maior entre as pessoas com menor escolaridade. E a repórter Tatiane Costa mostra agora por que é tão importante consumir frutas e hortaliças. Há quem não abra mão desses alimentos. É essa alimentação que a gente se baseia, arroz integral, feijão e bastante frutas e verduras. Só verdura mesmo, só hortaliça mesmo. As opções são muitas e é importante diversificar e estar atento às quantidades ingeridas. Por exemplo, uma banana inteira corresponde a uma porção, a metade de um mamão também, e o melão possui mais açúcar. Por isso, uma fatia de 3 dedos já é suficiente para servir como lanche ou ceia. Especialistas indicam o consumo de 5 porções de frutas e 5 de hortaliças todos os dias. E a Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de pelo menos 400 gramas por 5 dias na semana. Mas essa não é a realidade da maioria da população brasileira. As pessoas ainda não desenvolveram o hábito de consumir esses alimentos e buscam alternativas mais práticas, mas menos saudáveis. Cada alimento possui um valor nutricional e uma dieta que inclua frutas e hortaliças é rica em vitaminas e nutrientes fundamentais para o organismo. Essas deficiências de vitaminas e minerais podem causar queda de cabelo, cansaço, quebra de unhas. Em crianças pode ocasionar raquitismo, pelagra, alergias precoces, então uma série de coisas. E agora vamos entender com mais detalhes o que deixa o brasileiro cada vez mais gordinho. Quem vai ajudar a gente nessa tarefa é a nutricionista Mirela Monteiro. Obrigada pela participação, Mirela. Obrigada pelo convite. Esse resultado da pesquisa Vigitel surpreende você? Não. O mundo vive uma epidemia de sobrepeso e de obesidade, né? O Brasil está dentro desse panorama que a gente vive e
está devagarzinho subindo. Dessa vez, a gente ficou feliz de que a obesidade se manteve, mas o sobrepeso ainda continua aumentando. Esse sobrepeso, comparando aí os anos, né, é 23% de aumento. É muito grande. É muito grande. É muito alto. O que explica? A gente sabe que é uma má alimentação, falta de exercício, mas assim, detalhadamente, o que o brasileiro está fazendo de errado? Na verdade, é um conjunto de situações. Então, a obesidade ela é uma doença multifatorial. Então, a diminuição do exercício físico, eu gosto muito de falar a falta de tempo que a gente vive hoje. Né? Então, assim, a gente não tem tempo para escolher os alimentos, para fazer os alimentos, para comer com calma. Então, eu acho que, assim, uma das principais causas que tem é a falta de tempo. Aí, por trás dessa falta de tempo, ou melhor, aproveitando essa falta de tempo, a indústria, então, cria produtos para ajudar quem não tem tempo. Então, se você não pode, eu estou aqui, ajudar, né? É isso que a gente tem que entender. Essa ajuda não tem sido benéfica, não, né? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Então, existem alimentos prontos, assim, que são bons, mas a grande maioria não é. Porque para se manter um alimento na embalagem, ele tem que ter conservante, tem que ter mais sal. Então, acaba que esses alimentos são práticos, mas acabam tendo uma consequência no organismo que não é tão interessante assim. Então, estão fabricando produtos que acabam ajudando nesse processo, né? Exatamente. E o que a gente faz quanto a isso? É porque o brasileiro, ele não está pensando sobre o que come, é isso? Isso. Ou aí embarca no que a indústria cria para ele, não raciocina, não sabe o que está comendo. Ele está saindo, sai do trabalho com pressa, passou ali num quiosque, tem uma batatinha presa, ele pega, sai, pega um refrigerante. Então, ele não para raciocinar, é isso que eu preciso, é isso que o meu corpo precisa, né? Isso que eu vou, esse alimento que é importante para mim. Então, ele está largando a alimentação que seria o mais natural possível, comer frutas, comer verdura, arroz, feijão, né? E está indo para esses alimentos prontos que tem muito sódio, que tem conservantes que não são tão interessantes. Ele é bombardeado por esses alimentos. A gente já falou que ele não pensa. A melhor forma de se proteger, qual é? Pensar, é claro, mas assim, quem já não faz isso, como é que alerta que a gente dá para essas pessoas? Correr atrás de informação. Então, a gente tem os nutricionistas, que são a melhor pessoa para poder orientar os pacientes é isso, somos nós, né? Então, fazer uma consulta, perguntar, procurar também ler sobre o assunto, né? Então, esse alimento é interessante mesmo para usar. Cada pessoa tem uma individualidade, então é interessante também você ver o que você precisa para você, né? Para o seu filho, a criança, o idoso, se você tem o intestino preso, se você tem na família casos de diabetes, você já tem que começar a evitar. Então, tem que ver essa parte pessoal de cada um e ir atrás de informação. E é importante lembrar que tem alguns produtos criados pela indústria que até viciam, né? Então fica difícil, por isso que a informação, até para se livrar desse vício, é verdade o que eu estou falando, né? É verdade. E esse cuidado tem que ser maior e mais apurado. E a gente viu na reportagem que quem consegue emagrecer é quem que se reeduca. Então a palavra reeducar diz aí alguma coisa, o brasileiro não sabe comer. Isso. Então a reeducação é você aprender em cima do que você já sabe, né? Então, na reeducação alimentar, quando você faz um consultório com o paciente, a gente pega os bons hábitos e mantém e muda aqueles hábitos ruins de cada um. Até porque a gente tem boas opções, nós somos um país que tem variedade de frutas, legumes. Nossa, a gente tem um país maravilhoso, que tem uma variedade enorme de frutas, verduras, um preço, né, bom, assim. Então, a gente tem que aproveitar essa riqueza que a gente tem para se alimentar melhor. Se alimentar e curtir. E pegar boas informações. Então, deixamos esse recado aí para ver se na próxima pesquisa a gente não vê números tão ruins, né? Isso. Tá certo. Muito obrigada. Eu conversei aqui com Mirela Monteiro Acioli, que é nutricionista. Obrigada pela participação, Mirela. Boa noite. Obrigada. Boa noite.